eu os reuni junto ao canal que corre para a Ava, e acampamos ali por 3 dias. Quando passei em revista o povo e os sacerdotes, não encontrei nenhum levita. Versículo 21. Ali, junto ao canal de Ava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Versículo 31. No 12º dia do 1º mês, nós partimos do canal de Ava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Assim chegamos a Jerusalém e ficamos descansando ali. Amém? Podem assentar, muito obrigado. Queridos, eu quero falar com vocês, baseando-me, claro, neste texto que li, sobre a jornada da vida. E gostaria de refletir com vocês sobre as pausas que devem ser feitas, que são necessárias para que nós cheguemos ao nosso destino. A vida é uma jornada nada fácil e os desafios são diários, os perigos são constantes, nós temos medos, incertezas, nosso coração se desespera, e o que nós precisamos saber sobre desespero é que nossa pressa não apressa a Deus. Quem desespera não faz as pausas necessárias para chegar ao destino. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. O cenário que nos é apresentado neste texto é o de um grupo de judeus que estão voltando do exílio, voltando da Babilônia para Jerusalém. É uma volta para casa. E essa volta para casa representava para eles alegria, regozijo, mas ao mesmo tempo trazia ao coração da maioria uma sensação de perigo, de incertezas, porque a jornada era longa. Eram mais de 1.500 quilômetros a serem percorridos de volta para casa. A jornada era demorada, eram mais de 4 meses caminhando. E a jornada era perigosa, porque haviam os perigos do caminho, as emboscadas que os assaltantes faziam. E a preocupação deles é justa, porque eles estão voltando para casa levando muita riqueza, muitos bens, muito ouro, muita prata. E o texto que nós lemos diz, no versículo 15, que 10 dias caminhando, eles pararam num local desconhecido por nós, mas que o autor do texto sagrado diz que ficava próximo a um rio, a uma corrente de água, a um aqueduto que ia para uma cidade que se chamava Ava. Então, se você percebeu e prestou atenção no que eu disse em relação à duração da jornada, você consegue se lembrar de que eram mais de 40 meses caminhando, voltando para casa. E apenas depois de 10 dias caminhando, eles pararam num local. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque o versículo 15, a seguir, diz o que eles fizeram quando pararam. Qual o propósito da pausa? Em primeiro lugar, o propósito da pausa é o ajuste. Porque Esdras, que era o líder deles, fez uma conferência enquanto eles permaneceram acampados ali por 3 dias. Ele examinou a lista daqueles que estavam voltando com ele para Jerusalém. E o texto diz que ele concluiu, percebeu que não havia entre eles nenhum levita. Então essa pausa é necessária para eles examinarem, para passar revista no povo e perceberem as ausências de pessoas que deveriam estar com eles voltando para casa, mas não estavam. Então, aplicando para a nossa realidade, nós precisamos fazer pausas constantes, nós precisamos fazer pausas diárias, pausas semanais, pausas mensais, pausas anuais, para nós fazermos estes ajustes. Talvez nessa jornada você está indo, mas tem alguém ficando. Talvez você que é esposa está indo, seu marido está ficando para trás. Você que é pai, mãe está indo, seus filhos estão ficando para trás. Enquanto você caminha, você não percebe isso, não percebe a necessidade de ajustes a serem feitos. É só parando que nós conseguimos ter essa noção.
Então essa primeira aplicação é útil para nós, porque cada um de nós aqui precisamos fazer uma pausa em alguma área da vida, em algum aspecto, para notar que nem sempre a correria é o melhor. Porque nessa jornada da vida, vitorioso não é quem chega rápido, mas quem chega. Então tem gente que está com tanta pressa de chegar que nem chega vai. Mas tem gente que está sendo obediente à voz do Espírito, está fazendo pausas, às vezes está sendo criticado por isso, porque nós vivemos num mundo que a pressa é o auge do momento, a rapidez, as coisas não são para hoje, eram para ontem, nós estamos sempre atrasados para alguma coisa, nós olhamos ao nosso derredor, as pessoas estão conquistando mais rápido do que nós, quando vemos alguém conquistando algo, a primeira pergunta que fazemos é: quantos anos tem? Para compararmos com a nossa idade, para saber se a gente tem, quanto tempo a gente tem para conquistar o mesmo feito, mas a minha experiência não é a sua não é a minha. O tempo de Deus para você é o tempo de Deus para você e não para mim. Então essas comparações são desnecessárias. E é parar com propósito. Porque tem gente que para sem propósito. E quando tem propósito, o propósito é fazer comparações. Então sua pausa é desnecessária, é inútil. A pausa útil é aquela que você para notar o que precisa ser ajustado para que você se enquadre no propósito de Deus para você. É para que você abra mão daquilo que você já tentou várias vezes e não conseguiu, porque não era projeto de Deus para a sua vida. É para que você renuncie seus próprios sonhos. Mas a gente não está preparado para essa conversa. Amanda mesmo estava lendo um livro, O Deus que Destrói Sonhos, compartilhou nos stories no Instagram, e muita gente questionando: eu não creio nesse Deus que destrói sonhos, eu não acredito nesse Deus que destrói sonhos. Como isso é possível? Um Deus que me apresentaram não destrói sonhos. Mas a gente precisa olhar a vida por esse ângulo. São sonhos de Deus que prevalecem, que devem prevalecer. Tem muita gente iludido, pensando que foi Deus que colocou o propósito no coração, e não foi. É coisa sua, é resultado de seus próprios pensamentos, de suas próprias conclusões. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Deixa que Deus ministre ao seu coração aquilo que é o propósito dEle, aquela que é a vontade dEle para você. Esteja sempre disposto a isso, fazer pausas e reconsiderar a vida. Seu corpo pede pausa. Seu coração pede pausa, sua mente pede pausa, sua família pede pausas. Vai ter dias que o seu ministério vai pedir pausas. Esse é o primeiro propósito da pausa. Mas que pausa é essa? Ou qual é o segundo propósito, além desse primeiro? Pausa para se humilhar e falar com Deus. Essa pausa, conforme eles disseram, nós jejuamos ali. Nós nos humilhamos diante de Deus ali. Nós oramos a Deus ali e pedimos ajuda. Então esse segundo propósito dessa pausa é parar para olhar para cima, para olhar para os céus, para olhar para Deus. Porque quem caminha e ao mesmo tempo, ou enquanto caminha, olha para cima, corre o risco de tropeçar. Então o melhor a se fazer é parar, para falar com Deus, para ouvir Deus, para pedir direção de Deus. Às vezes você está caminhando, mas caminhando numa direção errada. Então parar é necessário. Recalcular a rota, saber se você está caminhando na direção certa ou não. Quem caminha sem parar, correrá o risco de chegar a um destino que não é o seu, que não é o que ele esperava, mas se tivesse parado lá atrás, teria descoberto isso. É parar para olhar para cima. Abraão foi um homem de peregrinações. Ele percorreu uma jornada muito longa, mas ele sempre fez pausas nessa jornada. E foi numa dessas pausas que Deus disse a ele: sai da sua terra. Ele não estava mais em Ur dos Caldeus, ele já estava em Harã. Ele saiu de Ur para ir a Canaã. Quando ele para em Harã, Deus lhe diz: sai daí, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele continua caminhando, continua fazendo pausas. A Bíblia diz que onde Abraão parava, ele levantava um altar para adorar a Deus, em honra ao seu Deus. Foi numa dessas pausas que Deus diz: sai da tenda. Ele saiu. Deus disse: conta as estrelas, se é que pode. Conta a areia, se é que pode. Se não podes contar, assim será sua descendência. Ele passou isso aos seus filhos. Jacó também foi um homem de peregrinações. E foi numa pausa que ele fez, quando ia de Berseba para Harã,
em Betel, que ele teve uma visão de Deus e viu os anjos subindo e descendo de uma escada que levava ao Deus que ele servia. E foi nessa pausa que ele fez do caminho que ele ouviu Deus dizer: eu sou contigo, eu vou cumprir tudo o que prometi, eu darei a você e a sua descendência essa terra. Parar é necessário, porque somente quando paramos somos capazes de enxergar as gloriosas visões de Deus e ouvir sua preciosa voz falando ao nosso coração. Tem muita gente reclamando que não ouve Deus, mas não para ouvir Deus. O povo de Israel peregrinou 40 anos, mas quantas pausas eles não fizeram? Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, Deus deu uma ordem: diga ao povo que acampe aqui. E foi nessa pausa que eles fizeram, que eles viram o grande mar se abrir e os seus inimigos serem derrotados. Parar significa dependência. Enquanto você só caminha, só corre, só progride, você está dizendo: eu confio em mim mesmo, no meu potencial, nos meus próprios méritos. Mas quando você pausa, você está dizendo: eu parei, mas meu Deus não parou de trabalhar por mim. Uma das pausas mais lindas da Bíblia, para mim, porque não é para a maioria, foi a de Elias. Ele se cansou tanto da jornada, do ministério, que ele parou e entrou numa caverna. E essa pausa de Elias é extraordinária. Porque ainda que muitos o critiquem por essa pausa que ele fez, eu consigo ver um ponto positivo, porque é melhor parar e reconhecer que está cansado, que não consegue progredir, do que enganar a si mesmo e as pessoas dizendo que está tudo bem. Ele para e se esconde, reconhece sua limitação, reconhece suas fraquezas. E quando a pausa de Elias acaba, ele ouve Deus dizendo: o que você está fazendo aqui? A pausa acabou, consegue agora caminhar, consegue agora andar, você não ficará parado aí para sempre. O que eu aprendo isso tudo não é parar para estacionar, para ficar para sempre parado, é parar por um tempo determinado. Eles ficaram parados 3 dias, e depois continuaram. O homem que mais parou na Bíblia foi o próprio Deus encarnado, Jesus. Ele sempre parou para atender, ele fazia pausas para orar, fazia pausas para descansar. E Deus não deixa de usar você enquanto você para. Jesus, parado à beira de um poço, ganhou uma mulher que ganhou uma cidade. Você precisa reconhecer que suas pausas não significam improdutividade. Parar significa recompor as energias para que você continue andando, para que Deus te use como nunca. Essa palavra que Deus ministrou ao meu coração, ainda essa tarde, para compartilhar com vocês. Quando eles pararam, Esdras disse: eu tive vergonha de pedir ao rei que enviasse uma escolta armada para nos proteger no caminho. Sabe por quê? Ele disse assim: porque eu tinha dito ao rei que o nosso Deus, ele é um Deus que protege o seu povo. Sabe qual é a aplicação disso aqui? Não entenda como uma generalização, mas há certos tipos de pedido de ajuda que nós deveríamos ter vergonha de fazer. Nossas palavras precisam combinar com nossas ações. Ele havia dito: nós confiamos em Deus para nos proteger. Depois seu coração teve medo e considerou pedir ajuda ao rei. Há tempo ele descobriu: eu falei isso para o rei, então eu já declarei minha confiança no Rei dos Reis para me proteger. Eu não dependo da ajuda do rei. Já me disseram muitas vezes: tem portas que você vai precisar empurrar. Mas Deus falou ao meu coração: eu tenho a chave de Davi que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Empurrar portas cansa. Depender de homens é cansativo, é frustrante. Eu vim aqui nesta noite compartilhar dessa palavra e dessa experiência que eu vivi com Deus, para animar a sua fé, para dizer para você: fique tranquilo, é difícil, mas você vai chegar onde Deus garantiu que você vai chegar. A conclusão disso aqui a jornada é difícil, mas Deus vai com você e garante sua chegada. O versículo 32 diz: chegamos a Jerusalém e descansamos ali. Só chega para descansar quem faz pausas para descansar. Essa é a palavra que Deus ministrou ao nosso coração nessa noite. Devolvo a oportunidade em nome de Jesus.